arte de interpretar perde alguns palcos em Belo Horizonte. O fechamento dos teatros é tema do programa de hoje, que vai mostrar também a rua como alternativa de palco para apresentações artísticas. E o curioso mundo dos bonecos que faz sucesso na capital mineira. Vem com a gente agora no Interface. Século XVI. As primeiras manifestações do teatro chegam ao Brasil. E acredite, com a proposta de catequização. Com o passar do tempo, aí sim, foram surgindo diferentes formas de inserir o teatro nas artes e na cultura do nosso país. Ruas, praças e até palácios. Tablados, caixotes, palcos, já não era importante onde e nem como. Essa arte foi se fortalecendo e crescendo cada vez mais, abrindo portas para grandes produções nacionais. E desenvolveu tanto que em maio deste ano foi sancionada uma lei que torna o teatro uma disciplina obrigatória na educação básica do país. Já o reconhecimento dos profissionais que vivem da arte cênica parece estar indo no caminho contrário, pelo menos aqui em Belo Horizonte. Maestro Magnani, ele contou para a gente uma vez que na Itália, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a cidade dele estava igualada com o chão. Não tinha nada. A primeira coisa que o povo daquela cidade ergueu não foi um hospital, não foi um posto de polícia, não foi uma escola, não foi uma igreja. A primeira coisa que o povo da cidade dele ergueu foi um teatro. Eu acho que a situação da produção cultural, eu vou falar por Belo Horizonte, que esse ano nós estamos no meio do ano e praticamente nada se produziu. Nós enxergamos o fechamento dos teatros como uma ferramenta essencial para o nosso trabalho que está sendo negligenciada. Na verdade é esse o mais importante, porque senão nós só vamos ter que fazer teatro de rua. Se os teatros fecharem, vamos ter que fazer só teatro de rua. As dificuldades de manter o teatro são muitas. Se você hoje não tem uma programação constante, digamos, 300 e quase 365 dias por ano, fica muito difícil. Segundo, se você não tem leis de incentivo para a manutenção, ou seja, para o básico, que é o custeio do teatro, você também não consegue manter esse teatro. O Teatro da Praça fechou há 10 anos atrás, na Praça Afonso Arinos, simplesmente porque acabaram os patrocínios e não haveria como manter, e a família que é detentora, que é dona do teatro, não quis alugar, não quis mais abrir, preferiu passar para uma entidade, nunca conseguiu, então fechou o teatro. O pior deles é o Teatro Klaus Viana, que eu acho que é um teatro belíssimo, muito bem construído, tecnicamente rico de recursos, e que foi parar, infelizmente, numa tratativa aí com o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça não quis manter o teatro lá, não quis deixar manter o teatro lá, porque aquele teatro é público, ele não era um teatro privado. Foi construído com dinheiro público e é a obrigação desse tribunal manter. Tinha que recorrer ao Supremo? Talvez, mas ninguém foi ao Supremo. Eu acredito que esses fechamentos de algum espaço na cidade é fruto de uma outra variável econômica que não da cultura. Uma variável de que nós tivemos um crescimento da zona mobiliária de todas as grandes capitais do país e que o custo passou a ser absurdo, e a cidade e o país vai ter que fazer uma discussão. O que você tem em Belo Horizonte hoje é que alguns espaços estão em zonas ou regiões da cidade que são muito caras, que o custo de estar ali é muito caro, e aí não há público que pague aquele custo. Eu acredito que a classe de atores veja o fechamento dos teatros com pesar, com angústia, com decepção, com sofrimento. Hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil para a classe teatral, né, porque há uma visão muito restrita do que é fazer arte nesse país. A gente escuta assim, você mexe com teatro? Ai, que bonito, deve ser bom trabalhar assim, né? Mas você trabalha mesmo é com o quê? Isso acho que mostra um pouco como que é a visão de quem não passa o dia a dia desse ofício.
A gente sempre explorou outras alternativas, mas o que está acontecendo é que as nossas alternativas principais estão acabando, estão se fechando. É lutar para que os teatros não se fechem, não sejam fechados. Não se fecha teatro. Não, teatros tem que abrir mais novos teatros. Eu acho que toda crise, de alguma forma, provoca algumas mudanças positivas, né? Eu costumo dizer que quando a gente está usando essa palavra crise, eu tiro o S da palavra e essa é a nossa tarefa. Nós temos a tarefa de criar. Então a gente tem que estar sempre criando. Essa é uma verdade eterna. Ator não pode parar de criar, não só no palco, mas na vida. O interesse por teatros, circos e espetáculos cresceu quase 30% no Brasil, segundo a pesquisa de frequência de práticas culturais do IPEA. Mas, como sempre tem o mas, não basta apenas o aumento desse interesse se não houver a contrapartida do poder público. A falta de incentivo e a desvalorização da cultura são alguns dos assuntos do nosso bate-papo com Kleber Junqueira, que dá nome ao teatro que venceu a ameaça de fechamento, e também Éder Paulo, diretor administrativo do Teatro Kleber Junqueira. Sejam bem-vindos ao Interface. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Podem ficar bem à vontade. Obrigado. Para a gente já começar aqui nosso bate-papo, eu queria saber, Éder, vocês quase fecharam as portas, tinha data marcada para isso acontecer junto com outros teatros da cidade. Mas de onde que surgiu essa força para poder continuar? Pois é, na verdade a questão é o seguinte, nós ainda não vencemos a ameaça de fechamento do Teatro Kleber Junqueira, infelizmente, né? Na verdade, nós continuamos lutando, continuamos em busca de uma solução definitiva. O que veio acontecendo desde o final de 2015 na verdade, um conjunto de pequenas ações. São fôlegos momentâneos justamente para que a gente possa realmente encontrar essa solução definitiva. Então, como que se deu? Uma das ações foi justamente a parceria, né, da secretária municipal de Educação, a senhora Sueli Maria Baliza Dias, que disponibilizou alguns ônibus da frota do BH para crianças, né, que é um ônibus da Secretaria de Educação, em parceria com o teatro, uma redução no valor do ingresso para que esses alunos da PBH assistissem o espetáculo. Então isso nos deu um fôlego até o final do ano. Uma outra ação significativa foi justamente o apoio do secretário de Estado da Cultura, o Ângelo Osvaldo, que em solidariedade à ação e à representatividade dos trabalhos desenvolvidos no Teatro Kleber Junqueira, aprovou 2 projetos através do Estado, né, que é o Fundo Estadual de Cultura e o Sena Música, que nos deu um fôlego até agora o mês de agosto. E pegando esse gancho da questão financeira, né, que é um problema muito grande que vocês estão enfrentando, em 2014 foi agraciado com o título de patrimônio imaterial da cidade, o teatro, né? Foi graciado com esse título. E isso deveria estreitar essa relação com o poder público, até dando um incentivo mais na questão financeira. E como é que fica esse incentivo? Vocês contam com alguma verba pública? Na verdade, esse título foi dado pela Fundação Municipal de Cultura, né? E não, a gente ainda não tem nenhuma verba pública. A gente tem tentado, na verdade, a Fundação Municipal de Cultura, ela ainda, a gente sente que ela está em débito com o Teatro Kleber Junqueira, que ela reconhece a ação que ela é feita, reconhece, né, como patrimônio material, mas até hoje não veio nenhum recurso da Fundação Municipal de Cultura e da Prefeitura de Belo Horizonte. Agora nós estamos na lei municipal, né, como o Éder já disse, e o que nós gostaríamos mesmo era um convênio. Um convênio nos moldes que a Prefeitura faz com as escolas de Belo Horizonte, que faz com frotas de ônibus, um convênio que é uma coisa normal no órgão público, né? Para quê? Para que a gente pudesse ter uma garantia da estrutura do teatro, até para que a gente pudesse abrir esse teatro para a comunidade de forma mais efetiva e que a gente continuasse fazendo esse trabalho de formação de plateias que a gente faz lá durante esses 12 anos. E um ponto triste, né, que a gente estava até conversando aqui, é que a gente viu algumas campanhas na internet no ano passado, no Rio, São Paulo, em que artistas e até a população se movimentou para poder ser contra o fechamento de vários teatros, que não foi só aqui em Belo Horizonte. Mas aqui, principalmente, houve um enfraquecimento desse movimento. Vocês acham que isso se deve a quê? Tem um certo desinteresse da população? Eu acho que não. O nosso público básico, a gente trabalha com alunos da rede pública de ensino e muitos de risco social. Então, é um volume. A gente já teve mais de 500 mil espectadores no teatro nesses mais de 10 anos. Só que é um público que não tem voz e não tem voto.
né? É um público que mora na periferia, é um público... Já teve meninos que foi ao teatro que foi com um pé de chinelo, tem menino que mora em casa de lona e foi ao teatro. Então, assim, esse público e o fascínio que a gente sente de continuar o trabalho é exatamente isso. A gente faz um trabalho que eu acho que é onde que o recurso público tem que estar mesmo, que é para o público, né? Para a formação dessa plateia. Então, a gente faz um trabalho que, para mim, é a essência do recurso público. É o recurso voltando para o público, né, em forma de encantamento, de arte, né, de cultura, e um público que não tem acesso a ela sobre outras formas, entendeu? O teatro ele acaba tendo um papel social de conscientização, né? Você acha que o governo encara isso como uma ameaça? Eu acho que sim. Eu acho que isso é tão claro que você vê. As pessoas questionam as leis de incentivo e as verbas que vão para a cultura. Mas a indústria automobilística teve agora uma isenção fiscal enorme de bilhões, eu não vejo as pessoas reclamando, né? A Petrobras ficou vários anos com a gasolina congelada e isso tirou dinheiro da saúde, da educação. Eu não vejo as pessoas reclamando. A gente não consegue nem fazer as obrigações constitucionais que a cultura deveria ter nesse país. E pegando um pouco ainda o gancho da questão financeira, a gente não pode deixar de falar da Lei Rouanet, né? Que tem a proposta de incentivar a cultura, mas que tem sido alvo de muitas críticas, até de investigações. E vocês chegaram a recorrer a essa lei? Como que foi? Vocês acharam muito burocrático? Deu certo, não deu? Na verdade, o que eu acho, aí no caso é uma opinião minha mesmo, assim, é bem pessoal, é o seguinte: eu acho que a elaboração dos projetos, a elaboração ela exige vários critérios mesmo, entendeu? E nós, inclusive, nós já conseguimos, nós já elaboramos projetos, tivemos projetos aprovados via Lei Rouanet, né? A nossa dificuldade uma das dificuldades é justamente conseguir captar o patrocinador, é a empresa parceira, é o empreendedor que vai firmar essa parceria, né? Porque, na verdade, a lei de incentivo nada mais é do que uma parceria entre todo mundo, né? Entre empresa, o proponente e tal, e o poder público. Então, o que acontece? Essas grandes empresas que antes patrocinavam os projetos sociais, que nos patrocinavam, agora elas têm as próprias fundações. Não é, Kleber? Exatamente. Então, vou passar a bola para o Kleber para dar continuidade. Exatamente. E aí essas fundações elas passaram a gerir. Eu acho que a Lei Rouanet ela tem um interesse interessante dessa questão do mercado, mas eu acho também que o Estado não pode abrir mão de ele definir uma política pública de cultura junto com a sociedade civil organizada. Entendeu? Então, o que acontece da Lei Rouanet é que as empresas passam a decidir qual que é a ação cultural do país. E essa função tem que ser feita pelos artistas, pela iniciativa privada, mas também pela população. Queria agradecer a presença de vocês e a entrevista que foi muito esclarecedora. Muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Foi um prazer. Foi um prazer receber vocês, muita força na causa, né? Que vale muito a pena. Vamos lá, a gente continua lutando. Continuamos lutando. Isso aí. E nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco continuaremos a falar de teatros, mas que acontece em outros palcos. É rapidinho, não saia daí. O teatro chega em Belo Horizonte, mambembe, né? No final do século XIX. Em 1906, inicia-se a construção do primeiro teatro, o Teatro Sucassô, que era para ser um teatro municipal. Por outro lado, o teatro na rua sempre existiu e é, até hoje, uma das tradições do teatro de Belo Horizonte. As ruas, avenidas, praças e parques são espaços que servem de passagem para milhares de pessoas todos os dias nos centros urbanos. E se esses locais deixassem de ser apenas pano de fundo de um dia a dia corrido e passassem a ser cenário para uma peça de teatro? Este é o objetivo do teatro de rua, que tem ocupado espaços para democratizar o apreço à cultura. O teatro nasceu na rua, em espaço aberto, no meio do público, lá na Grécia Antiga. Ele se aperfeiçoou com o tempo, mas não perdeu a sua essência. A concepção do teatro de rua é sair do quadradinho da sala fechada, sabe, e invadir os espaços, ocupar os espaços, transformar a rua em uma espécie de cenário, né? E as pessoas que estão passando desavisadamente em público. O teatro feito na rua é feito para todo mundo, então é um grande encontro, né? De públicos diversos, idades diversas, classes sociais diversas. E o teatro é uma grande celebração.
de encontros. Então, a rua seria um palco ideal para isso, para essa grande mistura. E nas ruas, o teatro acontece da forma mais pura e inesperada. O teatro é arte instantânea, né? É feito na hora, né? É performance, né? É você aqui agora atuando e produzindo arte, né? E a rua, ela tem essa coisa de ser dinâmica, né? Então, sim, você nunca tem muito como antecipar tudo, né? O público participa o tempo todo. Uma hora ele é espectador, outras cenário e às vezes até parte do elenco. O jogo ele está sempre aberto para os acontecimentos do momento, né? Então, se começa a chover e as pessoas ficam tensas, será que a chuva vai para frente? Será que o espetáculo vai ser cancelado? Aquilo entra em cena também. A gente sempre joga com isso. Passa um cachorro, late, uma criança chora, um bêbado grita mais alto. Tudo vira jogo de cena. Tem gente que às vezes entra em cena também. Já teve uma vez que a gente apresentou que de repente tinha um morador de rua dentro da nossa cena. Então a gente acabou até dando uma improvisada com ele entrou na onda também da cena e depois conseguimos fazer com que ele saísse, mas sem estragar a fluidez do espetáculo, né? Mas ver as ruas transformadas em palco é uma realidade mais comum durante eventos que buscam democratizar a arte na capital. Desde 2009 a gente entendeu que o teatro de rua também precisa ser popularizado, embora seja o início de tudo, o teatro de rua, né? A peça Subo para Esquecer o que de baixo já não consigo ver, do grupo Carabina Cultural, é um dos exemplos das atuações no universo interativo das ruas. A peça tem música, vídeo e circo e envolve o público em uma grande experiência sensorial. A gente ficava vendo que tinha muito espetáculo de rua de fora e aqui não tinha. Eu falei, cara, vamos experimentar, vamos ver, levar o teatro para a rua e ver o que a gente consegue fazer por isso, né? Então eu adaptei o roteiro já exatamente pensando nisso, fazer um teatro para a rua. Foi assim, uma experiência maravilhosa e está sendo ainda, né? A peça intitulada Como a Gente Gosta faz uma releitura do romance de Shakespeare de mesmo nome. Com muita música, a trama envolve o público na história de amor de Rosalinda e Orlando. Não utilizar a música só como uma muleta do espetáculo, usar ela como uma ferramenta dramatúrgica, né? Nós mesmos fazemos as músicas, a direção musical desse espetáculo é minha, mas numa orientação de instrumento, de arranjos. Nós da PUC TV aprovamos os espetáculos e as outras pessoas que estavam lá também. Por você estar ao contato, né? Você cria até meio assim, será que esse cara vai interagir comigo assim? Então é uma coisa bacana. No teatro mesmo, você tem você espera mais do artista, você fica só esperando. Teatro de rua, você tem a oportunidade de participar também, de certa forma. Que a gente pode ver mais de perto e do palco a gente fica meio sentado, sem fazer nada. E todos concordam, o teatro de rua é fundamental não só para a expressão da arte, mas também para a interação entre as pessoas e com o espaço urbano. O teatro ele é muito viável para essa ocupação. Então a gente vai para a rua com teatro, às vezes a gente usa o que tem como cenografia e vira uma ocupação cênica mesmo. Depende muito do espetáculo e as pessoas se empoderando disso, né? Talvez se tivesse mais teatro na rua, as ruas ficassem mais agradáveis. Traços que personalizam as ruas da capital mineira. Produções que já se estenderam a quadros, roupas, bonecos e até móveis. Com um pincel na mão e muitas cores, a Taíde Miranda faz da arte a própria história. Meu nome é William de Miranda Taíde, eu sou artista plástico, assino como Taíde Miranda, faço grafite, pinturas. Eu fui baterista de uma banda de heavy metal durante 20 anos e aos 40 anos fui fazer faculdade de design gráfico. E lá a professora de História da Arte viu o meu trabalho e me descobriu, tirou os meus preconceitos e daí então eu comecei a desenhar e trabalhar com isso até hoje. Vai fazer 5 anos. O porquê da arte na rua é porque a arte, quando ela vem para a rua, ela sai do museu
ela se torna arte para todo mundo, ela se torna arte da comunidade, a comunidade se identifica, então torna a coisa palpável, né, que é diferente do museu, que eu acho que tem um certo bloqueio. E por outro lado, você põe cor, né, no espaço que você vive, que você convive, as pessoas, né, que moram acabam te conhecendo através disso, e isso torna um vínculo legal, porque, por outro lado, existe uma certa admiração, né? Fala, pô, que legal, você coloriu a rua aqui pra gente, o muro. Então, acho que isso é uma troca de energia também fantástica, que só a rua pode possibilitar. Sobre o incentivo, eu acho que ainda muito precoce, engateando, a coisa está começando a acontecer, né? A gente pode ver até mesmo pelos eventos que a cidade tem promovido, Noite Branca, Noite de Museus, Virada Cultural, Belo Horizonte pipoca artista bom, né, de rua. Eu acho que isso com o tempo vai virar rotina, as pessoas vão, a gente vai ter cada vez mais e mais artistas, conhecedores de arte, estudiosos de arte. A tendência é crescer, se Deus quiser. Os maiores desafios, eu acho que é a coisa que eu disse de ter que se reinventar todos os dias, sabe? Eu acho que a dificuldade também tem que existir sempre, porque é através da dificuldade que a gente cresce, né? Quando a coisa vai ficando, se torna muito fácil, vira monotonia. E a cada dia que você tem um desafio, que você levanta e fala, nossa, como é que... Todas as vezes que eu vou pintar uma parede, às vezes vou pintar dentro da casa de uma pessoa, uma cobertura. Me dá um frio na barriga, da mesma forma que eu tinha quando eu ia subir no palco. Seja qual for o artista, ele sempre marca uma época com as artes dele. Muitas vezes você consegue estudar um momento através de um quadro. A gente ajuda a criar essa identidade, essa identidade cultural, a coisa da identidade da cidade. Né? Um dia ainda eu tenho certeza que BH vai ser falado que já foi ou é a capital dos artistas de rua, de grafite, porque tem muitos e cada vez mais e de níveis, né, top. E é isso aí, eu acho que a gente não tem muita noção da coisa, mas um dia vai fazer parte da história. Bonecos que ganham vida com a riqueza cultural brasileira somada à tecnologia. A história dos mais de 40 anos do Giramundo é preservada no maior acervo de teatros de bonecos das Américas, localizado aqui em Belo Horizonte. Três minutos. É o tempo que eu tenho para girar o mundo desses bonecos e contar um pouco dos mais de 40 anos desta companhia. E para isso é ideal que estejam assim, no escuro, quietos, pois a qualquer sinal de luz parecem ganhar vida própria. Vixe, foi só falar. Tá aí o maior dos mentirosos. Desculpe, Pinóquio, mas nesta história só tem lugar para a verdade. E a primeira delas é que esta arte não é de hoje, é ancestral. Surgiu no Oriente, onde os fantoches tinham status de deuses. Aqui no Ocidente, na era medieval, já até cumpriram a missão de evangelizar. Mas o mundo gira colocando as coisas no seu devido lugar. No caso dos bonecos, foram parar nos varais, de onde sempre escapam para estar nos palcos, de onde sempre voltam para estar no museu, onde quase 1.500 deles fazem a conexão, desta vez por um único fio, com a ponta lá em 1970, quando foi criado o Giramundo. Cabe aqui os aplausos aos artistas plásticos Álvaro Apocalipse, Terezinha Veloso e Madu, que deram início a este mundo encantado, movido por música, por dança, por fios e tradição. A gente espera continuar por muitos e muitos anos e que as próximas gerações tenham a força que nós tivemos para deixar o Giramundo e os bonecos bem cuidados. A primeira peça, A Bela Adormecida, que despertou outras belas peças, chegando ao total de 35 em 4 décadas. Não chegou a girar o mundo, mas passou por alguns países. Girou o universo deste pássaro, companheiro de outros que deu mais vida a Hoje é Dia de Maria. Colocou lado a lado a galinha e a onça, mas a reação de uma ou de outra depende do trançar dessas cordinhas. Melhor deixar como estão.
Mas bem que eu queria, por alguns instantes, ser um marionetista, só para tirar desse piano uma música que dê mais cultura para nossos meninos. Parecem tão bonitinhos, melhor não arriscar, né? Já este não deu para resistir. Seria bom demais conduzir a fios as ações dos nossos políticos. E se não dá para fazer isso, me contento em encontrar na imobilidade desses bonecos a expressão sensível de artistas. Cada um deles traz uma história que a história deles é de quem desenhou, de quem construiu, de quem fez a roupa, de quem pintou. Então tem um pouquinho de cada artista em cada boneco desse. Meu tempo termina aqui. 3 minutos, se lembra? Já o tempo do Giramundo, tomara que seja infinito, começou no século passado, ainda tímido, chegando ao século XXI, com a promessa de esvaziar esses varais para ir de encontro aos aplausos, que não podem ter fim. O Interface de hoje fica por aqui. Acesse nossas redes sociais, deixe lá seu recado e sugestões. Tchau!